Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, sexta-feira, Papo Calcinha está no ar. Nós estamos no 12. Verônica. Bom dia. Tudo Voltou. bem? A Margarida. Já voltei faz tempo, minha filha. Pelo amor de Deus, sem dó. Esse Brasil é bom demais, dá Você conta. já tá cansada, já tá querendo... já tô querendo outras férias. Descansar, viu, Silvinha? Por favor, me ajuda aí, né? Melhora pra você vir aqui pra me tirar mais uma semaninha, né, Verônica? E eu? Quando vai ser a minha? Não, você é jovem. Não, você está dura, vocês duas estão muito bonitinha, viu? Você ainda tá nos 30, nós já passamos pros 40, então nós temos mais direitos que você, viu? Aposentadoria precoce. Tá vendo, doutor André? Me ajuda. Falar em doutor André, bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Como vai? Tudo ótimo. Que Maravilha. bom recebê-lo novamente aqui. Eu agradeço demais o convite novamente, né? Trazer um pouquinho mais da cirurgia vascular e alguns temas aí. E agradeço vocês demais também. Olha, ele vai falar hoje sobre cirurgia vascular e lipedema, é isso? Isso, e eu tava aqui comentando no off, né? Tanto que o lipedema tem, assim, aumentado os casos. Eu acho que não aumentou, né? O povo descobriu. Eu acho que mais o diagnóstico, né? Levantou, hoje o tema levantou bastante. Algumas artistas começaram a ser diagnosticadas. Antigamente, a gente não tinha consciência do que era o lipedema, na verdade, né? E hoje, eu acho que com um assunto mais em voga, tem mais estudos em cima, a gente começa a se preocupar mais e desenvolver um pouquinho mais o assunto, né? É interessante você falar do lipedema, porque realmente era pouco conhecido. Até comentei com você aqui em off, né? Sim, Que uma médica eu fui... E ela sugeriu isso, aí eu fui estudar, eu fui ler sobre isso, né? E eu acho que é uma coisa muito comum, muito corriqueira, que muitas mulheres nem sabem. Exatamente. Não é? Tem estudos que mostram que tem uma taxa da população de 12% a 20% das mulheres que têm o lipedema. E elas podem ter os sintomas ou também não, né? Tem um lipedema assintomático, mas aquele excesso de gordura, aquele acúmulo de gordura... principalmente em região de quadril, região de coxas e pernas, ele é costumeiro e ele vai evoluindo ao longo do tempo. Né? E geralmente a mulher olha e pensa que é a celulite, né? Exatamente. Nessa região. Gente, Exatamente. é o que mais incomoda a mulher é a celulite, né? Exatamente. Porque você vai colocar um short, uma saia, né? Às vezes, aquilo ali... Eu falo que é buraquinho de peneira, você já viu? A perna tá parecendo uma peneira ali, mas Exatamente. fica mesmo, não é, doutor? É que, na verdade, o lipedema, né, por conceito dele, ele é um acúmulo de gordura anormal que a gente tem, né, em região de glúteo, quadril, coxas e pernas também. Muito mais raramente nos braços, né? Mas esse acúmulo anormal de gordura, na verdade, não é uma gordura sadia, digamos assim, que a gente tem no nosso dia a dia, né? Mas é uma gordura que ela vai como se fossem pérolas. Então, ela vai formando nodulações e essas nodulações, elas fazem retrações ao lado delas e por isso que dá esse aspecto de celulite grande, né? Que incomoda bastante. E exatamente nem você falou. Ela tem na região assim, em cima do joelho, é uma das partes que mais demonstra, né? Ele fica mais à mostra essa celulite que a gente tem. E também em região de culote um pouquinho, né? Então, esteticamente, incomoda muito as mulheres, eu acho mesmo. É verdade, a gente fica numa busca e às vezes até por procedimentos estéticos para melhorar, Exatamente, não é verdade? Exatamente. E aí, o tratamento pode ser aliado também a tratamento estético ou não? Sim, lógico. Pode. Na verdade, assim, o tratamento do lipedema, né, cerca de só 30% das pacientes dos estágios avançados que a gente teria, tem indicações, na verdade, cirúrgicas funcionais. Né? Estética, a gente deixa um pouquinho de lado no início, né? O tratamento, ele fundamenta-se inicialmente clínico, né? O lipedema, como ele é a formação dele está em cima do sistema vascular, principalmente do sistema linfático, né? Que o sistema linfático são microcanalículos que a gente tem próximo à pele, onde eles têm uma atividade imunológica muito importante. E essa atividade imunológica, então, a gente começa a ter um acúmulo de proteína, ainda não se sabe muito por quê, porque tem muitos estudos ainda desse acúmulo de proteína que ele começa a inflamar o sistema linfático. E essa inflamação começa a recrutar células de gordura, né? Que elas vão proliferar gordura e principalmente nessas regiões dos membros inferiores. Então, essa proliferação anormal de gordura, uma gordura inflamada, ela vai gerar hematomas, ela vai gerar uma sensação principalmente tátil na pele, sensibilidade, né?
um acúmulo de líquido, né? A pele ficar mais, digamos, inchada, né? Tem aquela sensação de complacência. E a gente tem que atuar exatamente nesse padrão inflamatório. Onde sempre eu digo para minhas pacientes, né, que nós temos 3 pilares: dieta, exercício e as drenagens linfáticas, né? Que ajudaria, então, muito. Então a drenagem seria um carro-chefe também aí na hora do tratamento. Exatamente. Por quê? Porque esse acúmulo anormal de proteína que temos no sistema linfático é o que começa a desenvolver os fatores inflamatórios. E isso, se a gente começar a fazer drenagens, né, linfáticas efetivas, a gente começa a diminuir um pouquinho e escoar, digamos, essas proteínas, que começa a melhorar um pouquinho o fator inflamatório. Então, auxilia muito mesmo. Olha aí, gente, falando nisso, vamos falar da Geolaser, então? Aproveitando o gancho aqui do doutor? Não? Não vamos falar da Geolaser? Tá gravado, gente. Não fala da Geolaser. Vamos falar da Dom Gabriel? Vamos aproveitar aqui, gente. O doutor André tá aqui, casado, tá constituindo aí, né? Família. Não sei se a família tá crescendo ou não. Aí, ainda não. Vai crescer. Aí tem que pensar, aumentar a casa, reformar a casa, apartamento. E onde você vai? Na Dom Gabriel, gente. Por que é na Dom Gabriel? Porque lá tem os melhores produtos de acabamentos do mercado aqui de Rio Verde. A loja mais linda de Rio Verde, não é, Verônica? Não, e tem você passa ali na porta todos os dias, né? Ainda tem os móveis planejados agora, viu, doutor André? A churrasqueira, jacuzzi, tudo em um só lugar. Não sei se ele gosta de tecnologia ou não, porque lá em casa gosta. Lá em casa eu comprei o porcelanato trocando na churrasqueira, doutor André. Viu? Churrasqueira elétrica, você vai ali no celular, não é, Verônica? Programa tudo. Programa tudo, já deixa tudo no jeito, pode tomar seu chopinho ali, daquela chopeira chefe maravilhosa aí, que você encontra também na Dom Gabriel. Vá conhecer, vocês vão adorar. Dom Gabriel, que em Rio Verde fica na Avenida Paulo Roberto Cunha, não tem erro. A loja mais linda. Aí você fala de preço pra mim, ai, Bia, não vou e tal, porque a loja é maravilhosa, o preço vai ser alto. Não, bate qualquer preço de mercado aí. Você não vai deixar de fazer aí, ó, negócio com o seu Ailton. Vá lá, vá conhecer, você vai amar cada produto. Dom Gabriel, fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. Volta, galera, o Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui hoje com o doutor André, gente, falando um pouco sobre essas cirurgias vasculares, sobre lipedema aí. O assunto tá super interessante, né? Antes da gente continuar, deixa eu falar pra vocês do CCAA. Você aí que quer fazer um inglês ou um espanhol, vê a necessidade de fazer, porque hoje em dia, gente, tem que fazer. Inglês é a língua universal. O espanhol é a segunda língua universal. Então tem que ter uma outra língua. Ai, nossa, eu tô velha pra fazer. Não. Aí que você tem que fazer mesmo, sabe? Porque é um exercício pro seu cérebro. Às vezes você vai evitar aí um Alzheimer, né? Às vezes você tá com aquela perda de memória, isso vai forçar seu cérebro a trabalhar um pouquinho mais. Aí suas crianças, ai, nossa, tem que matricular meu filho e tal. Se você for lá no CCAA e matricular mais de uma pessoa da família, eu tenho certeza que você vai ganhar um super desconto. Ainda fala que ouviu aqui no programa, o desconto ainda vai ser ainda maior, não é não? Sim, ele veio aqui esses dias, ele é maravilhoso, não vai ter jeito de perder esse negócio. Não, então ó, vá fazer, o meu conselho, faça como eu, vá treinar um pouco com seus filhos, é uma hora que você vai ter com seus filhos aí, às vezes você faz uma conversação, é muito, muito gostoso, você vai, ó, praticar o seu inglês aí. Não, eu não tenho, nunca fiz inglês. Então começa junto com seus filhos no CCAA, um método diferente para vocês aí, um local super privilegiado que fica ali no centro, ó, na Major Oscar Campos, número 465, ó. Você vai viver situações reais do cotidiano, vai aprender a falar como os nativos, tudo no CCAA. Verônica? Doutor André, então como que faz o diagnóstico desse lipedema? Porque geralmente a gente já pensa direto que é a celulite. Sim, Na verdade, o lipedema, o diagnóstico hoje, nos casos iniciais, até dá para dizer que é um certo... É muito difícil, né? Por quê? O diagnóstico, na verdade, ele é clínico. Hoje, a gente não tem um exame como várias outras outras doenças, né? Que ele te dê o diagnóstico certinho. Ah, não, vou fazer esse exame, vai me dar o diagnóstico do lipedema. O lipedema é uma junção de sintomas que a gente tem que, na conversa, né, na anamnese que a gente diz, saber certos sintomas que correspondem, assim como a parte clínica. Algumas diagnósticos clínicos que a gente consegue fazer exatamente essa alteração que nós temos entre a cintura, a cintura e o quadril, né? Então, a gente tem uma desproporção, digamos, dos membros
da parte do tronco superior para o tronco inferior, né? A gente tem não tem acometimento dos pés, normalmente é nas duas pernas que a gente tem. E tem certas dobrinhas, né, que a gente começa. São acúmulos de gordura mesmo que você vê diferente. Eu faço muita atividade física e não resolve. Parece que aquela gordura sempre tá ali. Eu faço dieta, eu perco peso, fico com o rosto fininho e as pernas continuam do mesmo jeito. Então, isso são certos sinais. Que a gente tem o lipedema. E a parte inflamatória do lipedema, né, que seria o lipedema sintomático, são queixas de uma sensibilidade ao toque da pele, roxos espontâneos, às vezes hematomas espontâneos, nem bati em lugar nenhum e surge um roxinho. Nossa, eu sou demais! Ele tá falando tudo que eu tenho. Acho que eu tô sendo diagnosticada. Aí, mas é verdade, né? Nossa. E também são esses acúmulos anormais, celulite, e nos casos que já são um pouco mais avançados, a gente começa a ver alterações até funcionais de locomoção, né? Daqueles casos que são um pouco maiores, uma rotação externa do joelho, né? Porque tem alterações de tecido conjuntivo, de cartilagem, digamos, que ele pode pegar e alterar também. O pé ficar mais chato, né? E alterações de mobilidade, que essa é a grande preocupação que a gente tem do lipedema e da evolução para os graus mais avançados, né? Mas essa anamnese, então, ela é extremamente importante, Extremamente importante. Porque daí que você já vai, né? Exatamente. Começar a perceber. Exatamente. Então, a conversa, aquela que a gente diz de antigamente, aquela consulta rapidinha, é uma coisa que hoje já não tem mais como a gente abordar todos os fatores. A gente tem que ver o fator alimentar da pessoa, se ela come bem, principalmente excesso de carboidrato, açúcares, que a gente hoje tem um padrão inflamatório muito maior. A gente nota de pessoas que têm esse abuso, principalmente com a doença que tem um fundamento genético, né? Então, a gente olha pai, mãe, né, com sintomas, avó com sintomas que tem aquela característica corporal desse jeito, você já tem que levantar um pouquinho a sua suspeita. E com essas ingestas supercalóricas, com muito açúcar, como falei, isso daí ele pode desenvolver mais rápido o lipedema na pessoa, né? Então, e outro fator também é o hormonal. Eu ia te perguntar desse fator hormonal, né? Principalmente mulheres depois de gestação, essas coisas, eu vejo também, né? Eu vi uma reportagem sobre o lipedema que aí faz a suspensão dos anticoncepcionais? Não necessariamente. O que tem de estudos mais fortes hoje não são, digamos, o excesso ou a falta tanto dos hormônios, mas sim a oscilação hormonal. Por isso que normalmente o início do lipedema ele se dá na primeira menstruação, na menarca, que daí começa a se desenvolver, tem lá o fator genético, a família, digamos, tem a propensão e com isso começa a desenvolver nessas oscilações hormonais. Após gravidez, né, que temos as oscilações hormonais normais das mulheres e também no início do climatério, onde a gente começa a entrar naquela época pré-menopausa que começam a ter as oscilações e normalmente são onde você começa a desenvolver muito mais sintomatologia e a evolução do lipedema. Eu vi que pode até afetar a saúde mental, como transtornos alimentares. Pode mesmo acontecer? Exatamente. Nos casos mais avançados, a gente pode trazer certos transtornos. Se bem que o tipo de, vamos dizer, colesterol, né? A gente não tem uma correlação tão grande do lipedema com fatores cardiovasculares, apesar de você ter esse acúmulo de gordura. É mesmo? A gordura visceral, né, que a gente diz, ela é muito mais prejudicial, digamos assim, o que os estudos novos trazem em relação ao risco cardiovascular do que tanto o lipedema. Então, o lipedema é diferente da obesidade, não tem... É totalmente diferente, então. Pode ter associação de ambos, né, da obesidade, junto com o lipedema, mas não necessariamente a pessoa que tem lipedema vai ter obesidade. O lipedema, ele é específico desse acúmulo de gordura nessas regiões. Porque ele falou, né? A pessoa tá magrinha, mas ainda mesmo assim com esse acúmulo. né? Exatamente. É como se tivesse uma seta
com uma luminária imensa apontada pra mim, o que ele tá falando Pra aqui. mim também, amiga. Não é? É um luminoso, assim, ó. Tipo assim, Beatriz, Porque olha aí, o meu, eu né? tava pensando que era só a celulite, mas eu tô já Só a identificando peneira. aqui. Já Não, tá, mas já tem- né? Você confirma o diagnóstico, você falou que é um diagnóstico super difícil de confirmar, né? Exatamente. Você começa com a anamnese e tudo. Como é que você consegue confirmar esse diagnóstico? Hoje, na verdade, o diagnóstico ele é clínico mesmo. Né? É uma avaliação que a gente tem. Tem até outros estudos hoje que eles têm começado a implementar, só que não tem, digamos assim, comprovação real ainda, né? Mas tem em cima de espessamentos da gordura. Então, com o ultrassom, né, tem certas medidas que fazemos, né, entre certas localizações da perna, onde eles sugerem pra gente mais forte que tem a comprovação desse lipedema, a densidade da gordura que a gente vê com o ultrassom. Mas hoje, preponderantemente, o diagnóstico é clínico, né? É a avaliação, a conversa, os sintomas que desenvolvem, principalmente a parte do exame físico, onde a gente começa a ver essa desproporção de quadril para a cintura e esse acúmulo de gordura mesmo. E a parte inflamatória da doença, que é onde é a parte, digamos assim, mais sintomática, né? A gente tem exames de provas inflamatórias, né? Exames de sangue e que eles podem melhorar o diagnóstico e dizer assim, ó, não, você está na parte inflamatória do lipedema. O lipedema foi diagnosticado e a gente tem que ver se ele está na parte inflamatória para a gente fazer um tratamento ou se ele não está na parte inflamatória. Olha, não, pera aí que você já vai perguntar. Nossa. A gente vai pro intervalo rapidinho, antes deixa eu falar pra vocês da Germana Barroso. Germana Barroso, gente, escritório de arquitetura na cidade de Rio Verde, consolidado há mais de 40 anos. Ela e o pai dela, o senhor Eduardo Barroso, estão trabalhando em Rio Verde aí, com esse escritório há mais de 40 anos, fazendo projetos aí que tem a sua identidade, que tem a sua cara. Ó, trabalhando em projetos residenciais, comerciais, todo tipo de projeto comercial, clínicas, escritórios, consultórios, né? Hospitais e muito mais aí, desenvolvendo projetos, gente, fantásticos. Tanto projeto clássico, moderno, né? Ela esteve aqui com a gente. Ela entrega a sua identidade Fantástica, gente. Olha, a Germana Barroso tá aí para te atender a qualquer hora. É só você mandar um WhatsApp no 998874400. Você vai marcar um horário aí, você vai chegar e falar assim, olha, eu quero isso, eu gosto dessa cor. Olha, eu quero fazer minha casa, eu tenho 3, 4 filhos, cada um como eu lá em casa. Cada um gosta, tem um estilo diferente. Ela vai criar cada ambiente personalizado, de acordo com cada pessoa da sua casa. Ah, eu quero uma clínica diferente, eu quero uma clínica moderna, né? Toda tecnológica. Ela vai criar para vocês, gente. Vá conhecer. Porque um arquiteto, ele é fundamental na sua obra, seja de reforma ou seja de construção. Qualquer coisa que você for fazer. Você vai economizar dinheiro, vai economizar espaço, tempo e muito mais. Então, conheça a Germana Barroso. 9988-7400. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações aqui com o doutor André Trento para vocês. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui hoje, sexta-feira, com o doutor André Trento, falando um pouco aí sobre lipedema, varizes aí de grosso calibre. A gente tem que entrar nesse assunto nem começamos ainda, né? Olha, o doutor André, aqui da clínica Ivasque, aqui de Rio Verde, na verdade, a clínica é quase dentro do shopping, né? E assim, eu vou falar assim, que ele veio a pé. E vai, não sei se veio não, gente. Porque tá corrido. Se for igual eu, ele não veio não. Mas é só dar um pulinho, não é verdade, doutor André? Do ladinho. Do ladinho, aqui da Ivasque, aqui de Rio Verde. Então, gente, falando um pouco pra gente aí, nós terminamos aqui falando um pouco sobre lipedema. Você vai continuar, né, Verônica, as perguntas? E eu quero já falar do lipedema e desse diagnóstico e depois a medicação. Entra com medicação? Sim, tem alguns casos que nós entramos sim, né? A principal do lipedema, o tratamento, na verdade, é o tratamento, conforme eu já falei, clinicamente. Sim. Então, nós vemos lá as partes inflamatórias e, com isso, nós fazemos a associação, principalmente da dieta, tá? Diminuir carboidrato, diminuir alimentos que são mais inflamatórios, embutidos, esses, né, geral, que é o nosso... Esses que nós contamos. Exatamente, né? Fazer atividade física. E atividade física, vale ressaltar que não é qualquer atividade física, né?
Porque, às vezes, uma pessoa entra na academia e já fala, não, eu tenho lipedema, eu vou fazer atividade física, eu vou melhorar bastante. Só que isso pode gerar muita dor e a desistência é altíssima, né? Então, o ideal é você começar com atividades aeróbicas como bicicleta sem muito impacto, né? Bicicleta, hidroginástica e acompanhamentos desse sentido para você ir fortalecendo a sua musculatura para você iniciar com isso associado, uma musculação ou algo assim, de forma que tem que individualizar também caso a caso, porque como eu falei, tem alterações de articulação também no lipedema, né? Então, nada radical demais de início, doutor. Por isso, né? O ideal é sempre fazer acompanhamento. Né? Independente de qual forma. Sempre. Por isso que é um tratamento multidisciplinar, que a gente diz. Não é só a parte... É que hoje tem entrado muito na vascular, o tratamento do lipedema, em grande parte, por quê? Porque cerca de 30% das mulheres que têm lipedema, elas têm alterações vasculares. É varizes. O que eu vi aqui, né? E queria até te perguntar. Né? Isso, essas complicações podem levar a isso, então? Pode, porque a gente tem a gente diz que esses fatores inflamatórios do lipedema e tudo mais, ele pode gerar uma neoangiogênese. Por isso que é muito comum você ver, às vezes, pacientes irem queixar de varizes no consultório, né? Eu tenho essas varizes e você fala assim, não, mas dessas queixas que você tem é do lipedema, não é das varizes. Só que a associação é muito grande e fica nessa dúvida, né? Então, daí que vem, eu acho, que o acompanhamento do vascular. Mas, na verdade, o tratamento efetivo tem que ser de forma multidisciplinar. Uma nutricionista, uma endócrino legal que entenda em cima disso. A drenagem linfática hoje não tem muitos estudos fortes dizendo que a radiofrequência associada à drenagem linfática ou outros métodos de ventosa e tudo mais tem associado uma melhora como a drenagem linfática clássica bem executada para o lipedema, né? O exercício físico, que nem eu falei, progressivo, que você vai acompanhando sem ter tanto impacto. E às vezes a meia elástica tende a dar uma certa melhora. Por quê? Porque essa gordura, como ela é mais flácida e tem uma flacidez de pele, às vezes essa movimentação da gordura parece que gera mais queixa. Então, às vezes, uma meia elástica compressiva ele pode te trazer um benefício sintomático no exercício e te melhorar um pouquinho. E nunca as pessoas não falam isso pra gente, né? Porque esse desconforto que você tá falando é enorme que a gente sente, né? É demais. E assim, querendo ou não, a mulher estética gosta de se cuidar. Esteticamente é importante pra ela, não é verdade? Exatamente. Quando eu li a reportagem aqui falando que às vezes traz até alguns transtornos, alguns distúrbios, né? Exato. Esses transtornos mentais, eu acredito nisso mesmo, porque a gente vai ficando ali com aquilo na cabeça bitolada, né? É aquele negócio que você acha um fracasso, né? Isso. Porque você tenta, eu faço a mesma coisa que a minha amiga, que não tem, ela tem um resultado um monte, eu sou muito mais regrado e não consigo esse resultado. É isso. A gente vai ficando com isso na cabeça sem parar. Exatamente. Né? Porque geralmente a mulher já vai pra academia com esse foco, né? Aí fica frustrada. Exatamente. E o lipedema, ele tem cura? Ele tem controle. Cura, infelizmente, a gente não tem hoje uma cura para o lipedema. A gente tem que ter mudanças do seu cotidiano da vida. Do seu cotidiano, né? Seus hábitos, né? Seus hábitos saudáveis que você tem que desenvolver. Por isso que a taxa de frustração, que nem a gente falou, é grande. Porque não é uma coisa que você vai 1 mês, 2 meses, às vezes de tratamento, você vai... vou melhorar 100%. Tem pacientes minhas que elas falam que em 2 meses, até porque pro tratamento de varizes, que a gente talvez vai falar um pouquinho aqui mais, eu sempre faço esse tratamento para estabilizar o lipedema antes, para a gente ter um melhor tratamento. E tem certas pacientes que em 2, 3 meses que nós fazemos, né? Que às vezes a ansiedade é muito grande para já fazer o tratamento, mas esses 2, 3 meses que fazemos de tratamento clínico para o lipedema, em acompanhamento com diversas especialidades, elas já sentem uma melhora 100%. Até de autoestima, porque começa a não sentir dor. A pessoa começa a desenvolver o cotidiano dela numa performance melhor.
Então ela começa a ficar mais feliz e isso vai Rendendo mais. Então ela vai ficando mais feliz consigo mesma. Então tem que ter calma, né? O principal do tratamento tem que ter calma e é a longo prazo. Aquela pílula mágica, infelizmente, não existe. Não existe. Eu já tive em consulta com o doutor André, né, para tratamento desses vasinhos, e eu vi o tanto que você é rigoroso nisso, tanto que você tem cautela, né? Tipo assim, ó, você vem aqui agora, daqui 3 meses ou 2 meses você vai voltar. Exato. Eu quero ver essa correção. Isso é muito importante, né, doutor André, esse acompanhamento. Porque tem gente que vai e some e nunca mais volta. Exatamente. Então, fica difícil, assim, de certos tratamentos, eles são a longo prazo. E a gente procurar uma coisa de última hora, conseguir fazer, consegue. Só que às vezes você não vai atingir o objetivo da excelência que você quer. É verdade. Então, isso daí são várias coisas que a gente tem que ser bem explicado. Por isso que a consulta tem que ser primordial. Você tem que trabalhar essa ansiedade da paciente, você tem que trabalhar tudo isso de mostrar para ela, ó, nós temos essa escalada de tratamento, vai demorar tanto tempo. Você vai ter que vir tantas vezes, né? E essas medicações que você vai utilizar, que nem você mesmo tinha perguntado, né? As medicações, na verdade, hoje tem certas medicações que a gente pode dar um suporte, né? O Pycnogenol, né? Que é uma formulação que foi até descoberta, na verdade, para o melasma, né? Pela pigmentação de pele. Hoje tem se mostrado que ele tem um benefício anti-inflamatório legal. Então, tem certas pacientes que têm se dado muito bem com a suplementação de Pycnogenol. Suplementações, por exemplo, até em dieta, eu não digo de comprimidos mesmo, mas ômega 3, né? Que hoje são fatores anti-inflamatórios, assim como a vitamina C, né? O ômega 3, na verdade, a gente fica tomando sempre várias pílulas, vitaminas e tudo mais, né? Mas isso daí, às vezes, até a troca, talvez, né? Isso daí são estratégias que a nutricionista pode pegar e falar muito melhor. Mas são estratégias, às vezes, da gente ter uma troca, por exemplo, de uma carne vermelha por um salmão, né? Que são, assim, peixes que eles são mais gordurosos, só que são ricos em ômega 3. Então, eles tendem a trazer um benefício maior nessa diminuição da inflamação. Né? E isso daí pode pegar e melhorar bastante a parte sintomatológica. Você falou aí da carne vermelha, foi uma das coisas que eu li na reportagem, que o excesso de carne vermelha, ele pode causar isso, verdade ou não? Ele pode causar mais sintomas. Mais sintomas, não que a carne vermelha vai desenvolver o lipedema. Mas assim, as pessoas que têm o lipedema, elas podem desenvolver sintomas se elas vão comer muita carne vermelha, né? Por isso, até um dos fatores que é solicitar de ferritina tem uma ligação grande em cima da carne vermelha, né? Olha isso. Se ela tiver Nossa, é muito interessante, né? Uma coisa tá sempre puxando a outra pra ver. Se faz essa suplementação com essas vitaminas, já tem uma melhoria grande. Pode ser um tratamento associado, né? Exatamente. É isso, né? O tratamento associado. Olha aí, gente, falou o doutor André Trento. Olha que assinatura diferente, né, Verônica? Eu quase nem sai, né, Trento, não é? Chiquérrimo, né? Cirurgião vascular aqui da cidade de Rio Verde, que trabalha aqui na Ivasc, frente ao shopping aqui, tá falando um pouco pra gente sobre lipedema. E no próximo bloco aqui, a gente vai entrar no próximo assunto, Verônica, senão não vai dar tempo. Vamos já falar do né? A gente vai falar de varizes de grosso calibre aí. Eu não sei se vocês já conhecem ou não, às vezes já tem aí, então ele vai falar um pouco pra gente sobre isso. Mas antes da gente continuar aqui, que esse assunto super interessante, vamos dar dica? Sim, da clínica neuromedular. A clínica neuromedular, gente, vocês vão encontrar a doutora Isadora Zaiden, neurologista. Ela trata toda a área de AVC, tremores, aquela falha de memória, aquela falha de atenção, doença do Parkinson, doença de Alzheimer e o epilepsia, tudo né? relacionado a isso. E o principal, ela faz o tratamento em casa. Então, você que tem aquele paciente ou aquele amigo que não consegue ir, ela tem um atendimento presencial, online e domiciliar.
Isso é muito bom, gente. Olha, a clínica neuromedular é um tratamento para o cérebro, para a coluna e medicina da dor, não é verdade? Aqui na cidade de Rio Verde, fica localizada ali na Avenida Barrinha, não tem erro. Vá procurar, dá uma ligadinha lá, gente. Vocês vão adorar o atendimento. Profissionais super responsáveis aí para te atender, vão te atender aí com o maior carinho. Você pode marcar uma consulta aí pelo WhatsApp no 9342-3643, 9342-3643. Agende, gente, porque como a Verônica falou, você pode fazer a consulta online, domiciliar ou presencial, do jeito que você achar melhor, para facilitar a sua vida. Clínica Neuromedular. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações para vocês. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui hoje, sexta-feira, com o doutor André Trento, cirurgião vascular aqui da cidade de Rio Verde, né? Atende aqui na Clínica Ivasc, aqui na cidade de Rio Verde, pertinho do shopping, quase em frente ao shopping aqui. Tá falando um pouco pra gente aqui, falou um pouco sobre lipedema e agora vai falar um pouco pra gente sobre varizes de grosso calibre, né? Assunto super interessante que ele vai ter que voltar, tirar um tempinho na agenda dele para continuar, porque não vai dar tempo de terminar, não é mesmo? Mas antes da gente continuar, deixa eu dar uma dica para vocês que é da Via Petra. Gente, Via Petra, Juliano é o responsável pela Via Petra aqui na cidade de Rio Verde, um empresário super renomado aí que te atende, gente. Nossa, com muito carinho, com muita dedicação aí, na hora de você fazer o acabamento da sua obra. Porque tem tudo em mármore, granito, quartzito. A minha casa inteira foi feita pela Via Petra. Então, eu posso falar com categoria mesmo, gente. Porque ficou maravilhosa. Eu fui sair de viagem, estava montando as pedras. E você não fui lá ver ainda. E você colocou quais pedras? Porque sabe que a Via Petra tem agora as pedras que refrescam o ambiente, né? Porque estamos aqui vivendo nesse calor de Rio Verde. E tem as pedras que traz mais frescor aos ambientes. Não, são pedras, você escolhe os detalhes da pedra. É só você ir lá na Via Petra, gente. Tem tudo, de todos os estilos, todos os gostos. Pedra azul, verde, aqueles mármores verdes maravilhosos aí, gente. Aqueles quartzitos, aquelas pedras industrializadas para tanto ambiente residencial quanto comercial. Aí vai do seu gosto, né? É só você chegar lá, ou você vai ligar, né? Marcar aí 9211-2479, 9211-2479. Você pode até mandar seu projeto direto. Faz como eu. Eu liguei, pelo Instagram também. Falei, Juliano, vou mandar o meu projeto, você faz aí um orçamento e aí eu vou ir conhecer. Mandei, ele fez o orçamento, me mandou, falou assim, orçamento negociável. Mas vem conhecer a loja. A hora que eu fui conhecer o produto, eu falei, não, é aqui que eu vou fechar. Pronto, fechei Via Petra. Então, não se esqueça desse nome. E vocês podem seguir o Instagram e olhar tudo lá que eles postam todos no showroom. @ViaPetraRV. Muito bem. Doutor, vamos falar agora um pouco de varizes de grosso calibre. O que seriam essas varizes? Na verdade, até pelo um gancho do lipedema, né, que foi dos temas aí que já abordamos, né, a correlação que a gente tem, né, do lipedema e com essas varizes. As varizes de grosso calibre, na verdade, a nomenclatura varizes, né, são todos os vasos que estão doentes, né? Então, a doença venosa, ela pode trazer, digamos, desconforto ao longo do dia, com sensação de peso na perna, sensação de inchaço na perna, que elas vão se desenvolvendo ao longo do dia. E chegando no ápice, digamos, da sintomatologia mais ao final da tarde, né? E aonde, quando deitamos ou repousamos um pouquinho, ele tende uma certa melhora dos sintomas todos. E esteticamente, isso traz um estigma muito grande, né? Porque Sim. as varizes, essas veias tortuosas, tanto essas pequenas que nós chamamos de telangiectasias ou microvarizes, mas como essas veias mais dilatadas, né? E com isso, elas azuladas, elas podem trazer muito mais desconforto, né? E até numa correlação grande do lipedema. Então, essas varizes, elas, com esse incômodo todo, né, tanto esteticamente quanto funcional, merecem um tratamento. Isso visando evolução de 10 anos, 20 anos, que isso pode trazer muito mais desconforto e trazer alterações, assim, de não rendimento do seu dia a dia. Essas varizes seriam tipo vasinhos dilatados? Exatamente. E começa bem fininho ali. Começa fininho e normalmente esses vasinhos fininhos, sempre eles têm uma irrigação de um vaso mais profundo ao fundo. Então tem que analisar e tem que, de qualquer jeito, tem que ir pra você acompanhar. Exatamente. Então, tem grande parte desses tratamentos que podem ser tratamentos clínicos, só de acompanhamento
anual, né? Mas às vezes são pontos de sobrecarga que a gente tem em cima dos vasos mais profundos um pouco, que eles podem desenvolver, por exemplo, aquelas pigmentações de pele que você vê normalmente em pacientes um pouco mais idosos, né? Até surgimento de ulcerações e o risco, às vezes, de uma tromboflebite ou uma trombose para esses vasos. Mas então não acomete só mulheres, não? Não. Acomete homens também. Acometem homens também, né? Então olha, é uma que doença... interessante, né? A gente achava que era só mulheres. Sim, mas né? é porque a mulher, ela reclama mais, né? Ela vê mais essa mais esteticamente. O homem demora a ter o diagnóstico, eu acho, Exatamente. Não, na verdade, é que a mulher é mais cuidadosa. Sempre vai ser, né? Se ela não levar o homem, ele não vai. É isso, né? doutor? E o homem, até por alterações hormonais, né? Que as mulheres têm o estrógeno, progesterona em maior quantidade que o homem. E esses daí, eles podem desenvolver mais sintomas. Então, as mulheres podem ter mais sintomas do que os homens. Então, por isso que os homens, normalmente, você vê aquelas varizes bem calibrosas que você olha, nossa... Então, é quando levanta, assim, parece que ela se sobressai da pele um pouquinho. Isso, né? Essas são as varizes que a gente considera de grosso calibre. Né? Que normalmente elas trazem mais sintomas, né? Então, essas varizes, elas podem trazer esse dano, né? Do cotidiano, da evolução, da fadiga e tudo mais, que pode pegar e trazer restrição das atividades cotidianas, que incomoda bastante. Então, por isso que sempre o tratamento, quanto mais precoce, melhor vai ser. Então, tem como tratar essas varizes tranquilamente. É essencial buscar um profissional para fazer esse acompanhamento. Exatamente. E hoje nós temos certas técnicas para até essas varizes, que isso era uma preocupação muito, né, grande. De antigamente fazíamos certos tratamentos que, não, vou ter que separar 30 dias do meu mês para um repouso efetivo, ficar com a perna para cima. Isso, usar um meia, né? E tudo mais. Então, isso daí hoje se tornou muito mais tranquilo com técnicas mais modernas, dentre elas o endolaser. Né? O endolaser é um procedimento hoje que a gente faz, principalmente antigamente, para tratamentos de safena. Hoje a gente consegue fazer o fechamento dessas veias, né? Ou então das safenas, né? Que são veias importantes que podem desenvolver varizes. Simplesmente com anestesia local e sedação. É uma possibilidade, claro. Depende de paciente para paciente, é claro, né? Por isso que tem que ter um tratamento individualizado. Mas a gente consegue fazer um tratamento com anestesia local e uma sedação, como se fosse uma endoscopia, mesmo daquelas varizes calibrosas, né? Deixa muito menos roxo, né? O pós-operatório esteticamente é muito melhor, né? Muito mais tranquilo. E principalmente o repouso pós. Diminui. Né? Diminui demais. Tem certos pacientes, depende de paciente para paciente, mas tem certos pacientes que, assim, depois de 3, 4 dias, ele já volta a atividades que a gente diz de escritório, já volta tranquilamente, né? Para fazer todas as suas atividades. E não necessariamente tem que ficar mais 20, 30 dias como antigamente. Aquele repouso, quase que um resguardo, né, doutor? Porque é o resguardo, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar, tem algum momento que ela se torna preocupante? Que essas varizes se tornam preocupantes ou não? Porque assim, como você falou que o homem é mais desleixado, ele vai deixando, não preocupa, né? Tem esse momento que eu tenho que me preocupar? Na verdade, todas as veias que elas são mais dilatadas, qual que é o grande problema? É um excesso de pressão que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos, né, em cima de um vasinho pequenininho, e ele vai ficando com a parede mais tortuosa, afilada e vai ficando dilatada. Por isso que a gente começa a ver na pele, né, elas mais saltadas. E essa dilatação que nós temos, ela vai fazer um fluxo mais turbulento e um fluxo diminuído. Então, todo fluxo diminuído de sangue tem uma propensão maior a gerar trombose, né? Então, a preocupação que a gente tem ao longo dos anos, o tratamento ser mais complexo, né? Esse daí é o principal motivo. O desenvolvimento de trombose, que ele pode, ao longo do tempo, desenvolver trombose dessas varizes superficiais aí, né? Ou mesmo até do sistema venoso profundo, que é o mais preocupante. Ele pode desenvolver pigmentações de pele. Por isso que talvez as mulheres se preocupem um pouco mais. Porque há um grande escurecimento na pele. Exatamente, né? Que a gente chama de dermatite ocre, né? Então, esse escurecimento da pele, ele pode ser... Tem grandes partes desses escurecimentos que são para sempre. A gente consegue atenuar bastante, só que infelizmente vai ficar
como se fosse uma tatuagem, né? Então, isso dali não vai sair. Tem tratamentos para melhorar um pouquinho, mas ele não vai sair 100%. E outra, até sangramentos que podem pegar e gerar. Então, às vezes, aquele vasinho pequenininho, né? Ele pode ser o sinal de que lá no fundo, às vezes, tem uma doença um pouco maior, né? Então, por isso que precisa do acompanhamento e isso te trazer bastante desconforto, né? Então, juntando os dois capítulos que falamos, né? Então, do lipedema, ele pode ter uma propensão maior de você ter doença venosa, né? E essa doença venosa pode juntar com sintomas e ser muito pior de qualidade de vida. Isso daí até para pessoas novas. E juntamente com as alterações do estrógeno, né, das mulheres que elas podem ter, pode ter mais flacidez dessas válvulas, que são das veias, e com isso gerar muito mais sintomas, né? Então, o tratamento é fundamental, até junto com o lipedema, para a gente ter uma estabilidade dessa parte. E principalmente para as pessoas que têm lipedema, como elas têm um grau de inflamação maior, o tratamento ele é muito melhor exatamente com essas técnicas novas, né? Com endolaser, porque é um trauma muito menor que você tem que fazer e na época que a paciente estiver menos inflamada, digamos assim, para você não ter, às vezes, complicações que certos tratamentos pode ter. Às vezes o matching, que é uma formação de novos vasinhos que ficam aquelas manchas azuladas, né? Que você vai para fazer um tratamento e daí você sai com aquelas manchas mais azuladas. Então isso é uma preocupação. E até pigmentações, né? Que às vezes uma coloração acastanhada pode ficar daí nesse trajeto desses vasos. Então aí eu quero ouvir o programa. Tem um sintoma, igual eu falei aqui com a Verônica, a gente tem. Então pode te procurar que você tem toda essa parte de tratamento, você faz toda essa parte de acompanhamento. Exatamente, né? E junto com isso daí, a gente sempre tem que fazer toda a investigação, tanto da parte venosa, que é uma porcentagem grande das mulheres, assim como acompanhamento com outras áreas. Porque assim, até da parte venosa, a gente sempre dá uma precocidade para tratar, exatamente porque normalmente os sintomas, eles vêm junto, muito acentuados, né? E até para a parte estética melhorar bastante, né? E com isso tem certos tratamentos até pro lipedema, né? Cirúrgicos, que esteticamente pode melhorar. Só que isso tem que ver caso a caso e se tá o tratamento clínico otimizado, né? Se a pessoa tá, digamos, estabilizadinha com a doença, isso daí tem certos fundamentos que a gente Não, pode... e o tanto que faz bem pra gente, não faz? Eu falo que a autoestima da mulher é tudo, de todo mundo, né? Mas da mulher, principalmente, é tudo, né? Exatamente. Se ela faz um tratamento desse, um acompanhamento e melhora, né? Se ela faz, ó... A mãozinha levantada. Já é outra vida, não é verdade? Exatamente, né? Assim, a mulher, a autoestima dela... Porque a mulher é muito cobrada, né? Essa é a verdade. Não sei se é tão cobrado, mas que faz parte da vida da gente, faz, né? Essa estética. Porque eu tenho certeza que muita gente, às vezes, nem te procura por dor, por incômodo, mas pela estética. A grande parte, eu acho que é mais por estética. Não é verdade? Tem sempre incômodo, mas é aquele incômodozinho tolerável. Tolerável, isso mesmo. Assim, não, eu vou levando. Mas a estética, essa me incomoda. Eu não visto um shorts por essas veias, por essas varizes. Pelo lipedema, né, que tem. Então, isso daí é uma queixa muito comum, né, disso daí. E a gente sempre tenta entregar, de acordo com a possibilidade de cada paciente, o melhor que a gente consegue. É verdade. Não só num tratamento, mas em todos, né, doutor? Exatamente. Te conheço, já fui, eu sei como é que é, viu? Você deixa seu telefone de contato? Sim, deixa eu até pegar aqui já o telefone. Onde os nossos ouvintes te encontram, as redes sociais. Eu sei que a rede social eu já sei. Eu também acompanho já sei, eu sigo ele. Vou deixar ele falar aqui, porque, né, é DR André Trento. Não é isso? No Instagram ali te acompanha, você tem vários videozinhos falando, comentando, não é mesmo? Exatamente. Sempre eu acho interessante a gente tentar... Claro, é curtinho, mas a gente tentar levar informação para tirar essas dúvidas, né? Só um levantar o questionamento. Isso daí até um negócio legal que eu acho do lipedema, porque muitos das pacientes eu sempre tento intrigar, né? A pesquisar sobre a sua doença. Porque isso daí começa você a entrar junto no tratamento. E você começa a assimilar melhor, né? Ver depoimentos de outras pacientes e tudo mais, que elas começam a
a ter, digamos, respeitar melhor o tempo ao tempo do tratamento para É verdade, eu mesmo, como eu te falei, eu vi uma reportagem e me liguei naquilo. Eu falei, gente, mas parece que eu tenho esses sintomas, né? Exatamente. Então, quando eu vi a informação, que eu me toquei que eu poderia ter aquilo ali, Exatamente. né? Qual que é seu telefone de contato, doutor? É 9928-6374. Esse é o WhatsApp também? É o WhatsApp também da minha secretária, né? Que daí pode entrar em contato com ela, que ela vai achar a melhor data e o melhor tratamento que a gente possa fazer. Gente, e a Ivasc fica aqui, ó, quase em frente ao Buriti Shopping. Então, você encontra o doutor André Trento aqui na Ivasc, na clínica. Super bem localizado, está vindo pro shopping, pode deixar os meninos aqui, correr lá e fazer uma consulta, ó. Que ele é... Gente, ele é danado. Ele é bom mesmo. E vai voltar. E vai voltar. Doutor, eu quero agradecer a sua participação. Você é maravilhoso. Muito didático. Você pode ficar aqui, a gente fica com você aqui a tarde inteira falando e é um prazer. Eu que agradeço bastante, Beatriz, Verônica. Papo Calcinha, essa excelência aqui, né? Isso é o que tem. Mas agradeço demais e a todos os ouvintes aí também. Seja bem-vindo sempre, volte sempre que tiver um tempinho para dar mais informações pra gente. Muito obrigado. Tá bom, galera? Um beijo pra vocês e até mais.